13ª aula do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML, a quinta e última parte da apresentação do padrão de interface de componente, quer dizer, da discussão de como implementar um componente como um artefato orientado a objetos. Bom, nós vamos então, como eu falei já antes, nós estamos apresentando esse padrão seguindo as sessões típicas de apresentação de um padrão. Então nós chegamos aqui à seção implementação. Vamos ver a implementação, discussão da implementação e outros aspectos que precisam ser tratados e concluiremos a apresentação do padrão de interface de componente nesta aula. Bom, a implementação, então, aspectos a considerar na implementação do padrão de interface de componente. Né? Muito bem, então, primeiro ponto, linguagens de programação. E eu digo, já falei isso antes, quando eu apresentei rapidamente o nosso modelo de componente Beyond, que linguagem de programação para nós é linguagens de programação orientadas a objetos sem preferências ou restrições. O que está sendo modelado aqui em UML é implementável em linguagens orientadas a objetos. Muito bem, algumas variações possíveis na implementação em relação àquilo que foi mostrado até esse momento. Primeiro, um componente pode originar componentes. Na instanciação do componente, eu sempre mostrei o que? Há um elemento externo que invoca o construtor de uma classe que desencadeia a instanciação das partes do componente. Então, uma ação externa instancia um componente. Bom, esse elemento externo que instancia o componente pode ser um componente. Então, a iniciativa de instanciar um componente pode ser de outro componente. É isso que eu estou querendo dizer no primeiro ponto. Segundo ponto, na conexão dos elementos da interface com os elementos da estrutura interna, é possível delegar essa tarefa aos portos. Então, o que nós vimos? Lá na parte de colaborações, na instanciação do componente, quer dizer, a responsabilidade toda estava sobre a classe Component Interface, quer dizer, aquele elemento que agrega todos os demais. Então ela acabava fazendo tudo isso. E o que eu estou colocando aí é que esta conexão pode ser delegada aos portos, quer dizer, eu posso instanciar o porto, passar para ele a referência do elemento da estrutura interna e o método de inicialização do porto estabelece a conexão, tanto ele porto apontando o elemento da estrutura interna, como fazendo com que esse elemento aponte, ou passando referência da sua caixa de saída para esse elemento interno apontar, ao invés de centrar tudo na classe Component Interface. Mas, digamos assim, é uma questão de escolha, de estratégia, e eu diria dependendo da complexidade da estrutura de portos. Né? Uma grande quantidade de portos, eu tendo a isso, talvez fique melhor organizado fazer desse jeito. Quer dizer, o porto trata dos seus problemas, ao invés de aquele elemento agregador do porto tomar para si todas as responsabilidades de conexão. Bom, uma outra variação. Outras alternativas de parâmetros na solicitação de conexão. Então, eu mostrei no exemplo que ao fazer a solicitação de conexão de um porto ao componente, eu identifico esse porto, o porto do componente por um string, e identifico o porto externo como uma referência ao próprio porto externo. Quer dizer, há outras formas de fazer isso. Como estabelecer a conexão entre dois componentes? Fazer isso dos dois lados, pensando em outros parâmetros. Então, ali nas colaborações, a minha intenção foi mostrar uma forma de fazer isso, não quer dizer que aquela forma seja a única possível. A outra variação colocada, a solicitação de desconexão no caso de broadcast, além do porto local, deve especificar o porto ou elemento externo a ser desconectado. Então, veja o seguinte, quando nós falamos de conexão, olha, conecte-se a esse porto externo, beleza. Então, observa que numa possibilidade de conexão broadcast, né, eu tenho que me conectar a cada um dos N portos que o meu componente precisa estar conectado. E na hora de desconectar, não é basicamente, olha, desconecte o seu porto tal. Não, peraí, desconecte o seu porto tal de qual ou de quais portos externos?
porque o meu porto está numa conexão broadcast, né, ligado a vários. Então, olha, eu quero desconectar de todos, eu quero desconectar de um especificamente, então eu tenho que trabalhar com parâmetros para fazer isso. Esse exemplo não foi apresentado lá nas nossas colaborações, mas é alguma coisa que tem que ser considerada na hora da implementação. Bom, outra variação. A classe Concrete Non-Component Port Out Box se presta tanto à conexão com um elemento externo como com uma coleção de elementos externos. Então, essa classe, a Concrete Non-Component Port Out Box, é o quê? É uma das subclasses de Port Out Box, caixa de saída. Então, uma das possíveis caixas de saída é aquela caixa de saída voltada à interação do meu componente com outro elemento que não é um componente. Se ninguém esqueceu, ela tem um atributo cujo para referência externa, cujo tipo é object, quer dizer, aponta qualquer coisa. Bom, se aponta qualquer coisa, significa que pode apontar um elemento, que foi como a gente discutiu até agora, como pode apontar uma coleção. Qualquer coisa é qualquer coisa. Object se presta a qualquer coisa. Então, o porto, a caixa de saída para não componente, ou para um artefato que não é um componente beyond, ela também se presta a broadcast, na prática. Outra variação. Para componentes mais complexos, pode ser considerado o uso do padrão façade para intermediar a comunicação entre a interface de componente e a estrutura interna. Então, eu estou falando aí de usar um façade dentro do componente, não interface, dentro do componente, como o elemento intermediário entre a interface e a estrutura interna. Com isso eu faria o quê? Para uma estrutura interna complexa, eu conseguiria baixar o acoplamento entre o subsistema interface e o subsistema estrutura interna. Quer dizer, a interface veria a estrutura interna como um elemento, um objeto, a fachada, o façade. E pode ser uma solução assim muito interessante, principalmente na situação em que eu tenha vários portos e que eventualmente eu me sinta tentado a fazer os meus vários portos se conectarem a diferentes elementos da estrutura interna. Pode gerar ali um acoplamento que vai me prejudicar a legibilidade, a manutenibilidade consequente do meu componente. Então pode ser uma solução bastante interessante essa. Bom, múltiplos portos idênticos. Eu estou dizendo aí, um par porto-caixa de saída, porto mais caixa de saída, pode originar um ou mais portos idênticos com as mesmas operações requeridas e fornecidas. Essa frase aí pode não estar muito clara, porque eu estou misturando classe e instância na história. Quando eu falo um par porto-caixa de saída, eu estou falando das classes. Olha, eu crio uma classe para implementar um porto, uma classe para implementar a sua caixa de saída, então eu teria esse par, porto mais caixa de saída, que é o quê? É a implementação de um porto, de um porto conceitual. Então, em termos de implementação, eu preciso dessas duas classes. E eu, a princípio, espero que isso aí gere uma instância cada para implementar um porto. Mas se eu tiver vários portos idênticos, este par de classes pode gerar vários pares de instâncias. Então, não é verdade, digamos assim, não deve ser interpretado que um porto deve corresponder a exatamente uma classe, que uma classe vai gerar um tempo de execução apenas uma instância de porto. Não. Portos idênticos podem ser gerados, instâncias de portos idênticos podem ser geradas a partir de uma mesma classe, ou um par de classes porto mais caixa de saída. Bom, aqui uma discussão longa, a ideia de componente de empacotamento. A ideia de empacotamento wrapping, o componente ser um elemento que envolve algo. Bom, vamos por partes. Então, a ideia de componente de empacotamento, eu digo assim, um componente pode ser
usado, pode ser construído para, lendo aí, mascarar outros componentes do sistema computacional ou estruturas que não sejam exatamente coleções de classes. O que eu quero dizer é o seguinte, observe esse desenho. É a ideia de criar um componente como uma casca de componente. E o que tem dentro dessa casca? Bom, pode ter elementos diversos que eu quero mascarar, né? Que pode não ser exatamente um artefato orientado a objetos. Então veja, o componente criado não exatamente com a ideia de vou criar um componente com uma interface, uma estrutura interna, mas essencialmente a ideia de criar uma interface para mascarar não uma estrutura interna que eu vou produzir, mas um artefato de software existente e que eu quero que ele tenha uma aparência de componente, mas ele não é um componente. Então eu crio um componente de empacotamento, uma espécie de casca, para quê? Para simular que aquele meu artefato é um componente. Quer dizer, visto de fora, a rigor vai se comportar como um componente. Então vamos a algumas situações. A primeira situação proposta, a intermediação com o sistema de gerenciamento de banco de dados ou outra alternativa de armazenamento de dados reusada. Então imaginem que eu tenha um SGBD, que é um programa que está pronto, que absolutamente não é um componente, mas eu quero que a minha alternativa de persistência de dados, eu quero que a minha alternativa de persistência de dados seja um componente que atue com os demais componentes do meu software. Muito bem, vou fazer o quê? Eu vou botar uma casca em torno desse SGBD, essa casca, uma interface, então os elementos de fora interagirão com aquele componente de persistência de dados como sendo um componente como os demais, e essa minha casca ela vai mascarar que eu de fato estou trabalhando com um software que não é absolutamente um componente. O outro exemplo aí colocado, Web Services. Então, um componente ele pode mascarar a interação com o Web Service. Então vejam, qual é a ideia de um Web Service? Fazer uma requisição HTTP em alguma URL, com determinados parâmetros. Puxa, mas isso não é exatamente a forma que eu espero interagir quando eu olho os componentes como objetos, trocando mensagens com objetos, como nós vimos até agora. Tem problema, eu posso criar uma casca em torno de um Web Service, de várias, diferentes Web Services, a flexibilidade em relação a isso é total. Então o que acontece? Internamente, o meu componente faz requisições a um Web Service. Agora, externamente, ele é um componente igual aos demais da minha arquitetura do meu software, da estrutura do meu software. Bom, outra possibilidade de uso do componente de empacotamento, eu digo aqui, mascarar de outros componentes a comunicação com outros artefatos. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, um sistema distribuído, eu vou ler esse trecho. Um sistema distribuído pode ser um conjunto de nós interligados, sendo cada nó um conjunto de componentes. Então pensem eu estou falando aí de alta complexidade. Um sistema distribuído, vários nós, que se conectam e comunicam, e cada um desses nós é o quê? É um conjunto de componentes. Muito bem, aí eu continuo dizendo o seguinte, um dos componentes do nó, então de cada um desses nós, um dos componentes do nó pode ser responsável pela comunicação em rede, tornando a característica de distribuição imperceptível para os demais. Então imaginem que um desses nós de um sistema distribuído seja composto por 10 componentes interligados. Muito bem, eu posso fazer com que um desses componentes mascare a comunicação em rede e para os outros 9 componentes ao redor, eles não entendem ali como um sistema distribuído. Eles entendem, olha, há um conjunto de componentes, esses componentes interagem, é um software orientado ao componente, e eu deixo a parte da comunicação em rede, como antes eu falei em deixar a parte da persistência de dados, embutida, mascarada, guardada dentro de um componente. Então, um componente responsável pela comunicação em rede que tem uma casca
para se comunicar com os outros componentes da forma como nós vimos aqui e mascarar dos outros componentes. Aqui a necessidade de uma comunicação em rede, web service, a necessidade de uma requisição HTTP, ou antes falamos de um banco de dados, a necessidade de interação com o banco de dados, com a sua linguagem própria. Quer dizer, tudo isso mascarado por componente de empacotamento. E o que é o componente de empacotamento? Essencialmente uma casca. Uma casca que implementa um subsistema interface de componente. Bom, mais sobre a implementação. É possível, e nós vamos tratar isso mais tarde, não nesta aula, a criar um mecanismo de proteção que impeça o envio ou recebimento de mensagem em ordem indevida. Bom, mas já o próximo tema que nós vamos tratar, nós vamos discutir, dentre outras coisas, o aspecto comportamental dos componentes, quer dizer, a ordem em que as operações podem ser executadas. Então imagine que um componente está lá operando e por um erro dos elementos que estão ao seu redor, ele recebe a invocação de um serviço num momento em que não era para receber aquela ordem. Quer dizer, considerando o sequenciamento possível de ocorrência de execução de operações, naquele momento ele não poderia receber aquela invocação. Então é possível criar na interface um mecanismo de proteção que filtre. Então, por quê? Porque se um componente recebe uma invocação fora de ordem, ele pode ficar inoperante, isso pode causar um prejuízo, até interromper a execução desse componente. Então, eu posso proteger o componente de uma ação indevida externa com um mecanismo de proteção na interface. Então, isso vale tanto para o recebimento como para o envio. Se, por exemplo, um erro interno do componente faça com que esse componente invoque uma operação no momento em que ele não poderia invocar, uma operação requerida, portanto, eu posso travar isso na interface e evitar que um erro interno do componente seja propagado para outros componentes do meu programa. Mas isso aí nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós discutirmos o aspecto comportamental, a especificação do sequenciamento possível de operações. Nós vamos discutir como produzir um mecanismo de proteção seria um elemento a mais na nossa interface. Muito bem, outra questão interessante cria possibilidade de criação e destruição dinâmica de componentes e portos também criados dinamicamente. Bom, nós podemos pensar no nosso programa como, olha, eu defino um conjunto de componentes, eu interligo esses componentes em tempo de compilação, gero o meu executável e ok, tenho o meu programa orientado a componentes. Só que eu estou dizendo o seguinte, olha, a solução proposta aqui, padrão de interface de componente, além disso, ela também permite criação e destruição dinâmica de componente. Ou seja, em tempo de execução, eu posso remover um componente de um programa e destruí-lo, pensando que removido ele é inútil, assim como posso criar um componente e conectar ao meu programa. E mais do que isso, eu posso fazer com que a quantidade de componentes que compõem o meu programa seja alterável em tempo de execução. Imaginem, por exemplo, que o meu programa é composto por 10 componentes, todos interligados por seus portos. Então eu vejo ali 10 componentes, todos interligados, todos os portos ocupados. Puxa, eu quero colocar um 11º componente. Puxa, eu não tenho onde encaixar, todos os portos estão ocupados. Então, o que eu estou dizendo é que a solução aqui proposta, ela permite também criar porto, instanciar porto dinamicamente. Então, um componente que, por exemplo, apresente num momento 2 portos, eu posso instanciar um 3º porto, então ele vai passar a ter não mais 2 portos, mas ter 3 portos, e nesse 3º porto encaixar o componente que eu acabei de criar. Então, no exemplo que nós vamos ver na metodologia de desenvolvimento, nós vamos explorar esse tipo de situação,
que é alguma coisa muito interessante. Quando a gente pensa assim na quantidade de componentes, na quantidade de portos, como alguma coisa fixa e imutável, nós perdemos muito de flexibilidade. E flexibilidade, convenhamos, é alguma coisa muito, muito desejável nas nossas soluções. Bom, uma outra questão interessante que a nossa solução possibilita é a comunicação N para N. A comunicação 1 para N, broadcast, nós já falamos antes. Eu estou falando agora da comunicação N para N. Na prática, o que significa? Que todas as caixas de saída desse diagrama são caixas de saída do tipo broadcast. Então, que permite com que todos os componentes do lado direito apontem todos os do lado esquerdo e vice-versa. Então, o que é como acontece uma comunicação N para N? Quer dizer, nesse caso, as comunicações serão todas na modalidade broadcast. Quer dizer, todo componente que invoca um método, ele invoca um método de outros três. Agora observa que isso aí não é nenhuma novidade, quer dizer, o simples fato de nós termos aquela caixa de saída broadcast e de nós usarmos aquela caixa de saída broadcast nos 6 componentes desse exemplo, pronto, está implementada a comunicação N para N, ela é inerente à solução colocada, não é nenhuma novidade, ela é parte da solução proposta. Muito bem. Fechada a discussão em torno de o que se pode fazer, o que se tem que se preocupar na implementação do componente, variações em torno da implementação, seguindo na sequência de sessões de apresentação de um padrão de projeto, exemplo de codificação, então neste endereço da minha página, vou colocar esse endereço aqui na descrição do vídeo, há um exemplo de implementação do padrão de interface de componente em linguagem Java. Quer dizer, aquelas classes abstratas precisam ser especializadas na hora da construção do componente. E um exemplo que tem no curso e que é referenciado no livro, ele usa essa solução, então há um exemplo todo implementado, mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. De qualquer modo, há um exemplo de codificação em Java neste endereço. Usos conhecidos. Então, a apresentação de um padrão deve apresentar pelo menos 2 usos conhecidos públicos do padrão. Então, eu estou mencionando 2 exemplos. O primeiro, Space Shooter, foi a aplicação do padrão de interface de componente, na verdade, do modelo de componente Beyond como um todo, na reengenharia de um jogo, que tem esse nome aí, que era o jogo da empresa, produzido pela empresa de um orientado meu, isso foi um trabalho de conclusão de curso de graduação, e era extremamente mal estruturado e o reuso de componentes no contexto deles, eles tinham a intenção de desenvolver orientado a componentes, mas estruturalmente a coisa ficava muito ruim. Então, nesse trabalho foi feita uma reengenharia a partir do modelo de componente Beyond, foi usada esta solução de construção de interface de componente, então estruturalmente a coisa assim ficou muito mais interessante e aí a possibilidade de reuso de componentes efetivamente aconteceu. E o segundo caso, sistemas para validação da ferramenta de avaliação de compatibilidade de componentes, de uma outra orientada minha, isso foi um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, onde foi feita uma ferramenta para avaliar compatibilidade de componentes e para a validação dessa ferramenta foram construídos programas, pequenos programas orientados a componentes que usaram essa estrutura de solução aqui proposta. Bom,
Padrões relacionados, essa é outra seção, uma discussão de que outros padrões existentes, conhecidos, de algum modo estão relacionados ao padrão que estamos aqui apresentando. Bom, o primeiro, que eu já mencionei antes, evidentemente, o Façade. Então eu estou dizendo que a intenção do padrão de interface de componente é similar à intenção do padrão de projetos Façade, porém com uma interface mais complexa. Então o Façade é uma interface muito simples. Por outro lado, digo ali na sequência, o padrão Façade, ele é uma alternativa ao padrão aqui descrito, no caso específico de um componente passivo com um único porto. Então a gente pensa num componente que é apenas um prestador de serviço, tem apenas um ponto de conexão. Ok, isso é implementável diretamente com o Façade. Bom, outro padrão de projetos, o Proxy. O proxy é um elemento repassador. O proxy faz o quê? Ele recebe uma invocação e ele repassa essa invocação. E como nós vimos na aula das colaborações, onde eu descrevi as colaborações, tanto os portos como as caixas de saída atuam como proxies. Eles recebem a invocação e repassam a invocação. O porto repassa do meio externo para a estrutura interna e a caixa de saída repassa da estrutura interna para o componente externo a que estiver conectado. Mas essa ideia é a ideia do proxy. Os portos e caixas de saída, na prática, são proxies. Composite. Olha, deixa eu, antes de dizer o que está aí no texto, o que é um composite? O que é um proxy? Um proxy é um repassador. Ele recebe uma invocação e ele repassa essa invocação. O composite também é um repassador. Só que a diferença do proxy é que o composite é um repassador para vários. Enquanto o proxy ele aponta uma referência externa, o composite ele aponta uma coleção de referências externas. Então, qual é a ideia do composite? Ele recebe a invocação e ele repassa para todos os elementos que ele referencia. Então, ele recebe uma invocação e repassa N. Essa é a ideia. E aí eu estou dizendo aí o quê? Olha, a caixa de saída na modalidade de comunicação broadcast atua como um composite, sim. Por quê? Veja, repassa a invocação da operação recebida de elementos da estrutura interna à coleção de portos ou elementos externos que ela referencia. Anda ali ruim, mas vou ler de novo. Então, o que faz a caixa de saída broadcast? Repassa a invocação da operação recebida do elemento da estrutura interna para quem? Para a coleção de portos ou elementos externos que ela referencia. Então, ou elementos externos, já estou pensando naquela caixa de saída para não componente, como apontando não mas apontando uma coleção, como nós discutimos há pouco. Então é a ideia de repassar, receber uma invocação e repassar para vários. Isso é a ideia de composite e uma caixa de saída broadcast, a rigor, faz isso. Bom, concluindo então, feita essa apresentação ao longo de uma aula dividida em 5 partes, ou 5 aulas, uma apresentação de 5 partes, 5 aulas, o que nós fizemos ao longo dessas 5 aulas? A apresentação do padrão de interface de componente. Então, foi feita a apresentação desta solução e esta apresentação seguiu a estrutura tradicional de apresentação de padrões de projeto, segundo aquela tradicionalmente usada no livro da Gangue dos Quatro, que inclusive todos os padrões mencionados agora são desse livro. E é isso. Com isso nós mostramos ao longo dessas 5 partes, ao longo dessas 5 últimas aulas, como construir um componente como um artefato orientado a objetos. Bom, recomendo fortemente a leitura do capítulo 4. O capítulo 4 do nosso livro de referência é exatamente essa apresentação do padrão de interface de componente. E é isso. Agora, nosso próximo assunto vai ser exatamente o quê? A discussão de como especificar em um ML uma interface de componentes vai ser a última parte, digamos assim, da nossa carga conceitual, para logo em seguida
nós partirmos para metodologias no plural, de desenvolvimento de software. Muito bem, então a apresentação do padrão de interface de componentes e essa aula nós encerramos por aqui.